A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 25. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Já vou avisar que tá chovendo, né? Aqui no Rio Grande do Sul chove muito. Então, vou falar mais alto. No versículo 1, nós temos 3 sinônimos: mandamentos, estatutos e juízos. Porque o nosso Deus, e no caso Moisés que está escrevendo, usa este recurso para falar de uma forma mais ampla, mais completa, mais abrangente. Mandamentos, estatutos, juízos, decretos, leis, ordens, instruções, testemunhos. Nós vimos exaustivamente estes sinônimos no Salmo 119. Se tu não assistiu, este salmo foi dividido em vários vídeos. Nós temos uma playlist do Salmo 119, que é justamente um salmo sobre a lei de Deus, a excelência da lei divina, que é um acróstico. E ali nós estudamos mandamentos, estatutos, juízos, decretos, leis, ordens, testemunhos, verdade, verdades, palavras de Deus. Isso é para indicar que o que nos interessa, o que nos importa, o que faz diferença nas nossas vidas é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, o que eu falo, o que eu quero, o que eu acho, o que eu escuto ali ou aqui, ou desse ou daquela. O que nos interessa é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz, é o que Deus fala, revela, manifesta, expressa na sua palavra. É isso que nos importa. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Que são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo. O que a gente tinha que fazer? Fazer discípulos, ensinando, batizando. Eles iam aprender tudo que Jesus tinha ensinado, tinha ordenado. Então, desde o princípio até o final, é o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que Deus nos ensina na sua palavra. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que meditar, tem que refletir, tem que buscar entendimento, sabedoria, inteligência, discernimento para entender os mandamentos, os estatutos, os juízos, os decretos, as leis, as ordens, as direções, as instruções. São tantas palavras que indicam a vontade de Deus. Porque quando a gente sabe o que Deus quer que a gente faça, a gente fica em paz. A gente se submete, a gente obedece, mas para isso tu tem que saber. Tu tem que ter revelação do que Deus quer. Ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. No capítulo de ontem a gente viu pôr em prática. Então a gente aprende para pôr em prática. Aqui Moisés está dizendo, ó, vão ser ensinados para vocês para que vocês cumpram. 2. Para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos
e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Então, o que a gente tem aqui? Todos os dias da tua vida. Então, não é hoje apenas. É hoje, amanhã, depois. É nesse mês, é no mês que vem, é nesse ano, é no ano que vem. Todos os dias da tua vida. É diariamente. Tu medita de dia e de noite. Todos os dias da sua vida. Nós estamos aqui no YouTube diariamente estudando a Bíblia. E sim, muitas vezes eu estou cansada, coisas acontecem, eu também tiro férias, folga. E eu sei que tem pessoas que já se acostumaram a ler a Bíblia comigo, a estarem aqui lendo, meditando, e sentem falta. E isso é muito bonito, é muito lindo quando tu sente falta, saudade de ler a Bíblia. Então, tem que ser assim. Tu tem que ler a Bíblia todo dia. Tu tem que orar todo dia. Tu tem que louvar, adorar todo dia. Tu tem que estar na presença de Deus todo dia. E que bom quando tu tem um irmão, uma irmã, um filho de Deus, uma filha de Deus, para compartilhar o pão contigo. Eu me sinto feliz de poder estar estudando a Bíblia com vocês e saber que aí do outro lado tem pessoas de carne e osso que estão lendo a Bíblia, orando, que intercedem por mim, pelo canal, pelo Alexandre, que nós estamos juntos aprendendo. E que sim, quanto mais a gente aprende, mais também a gente pode ensinar. E aí aqui tem uma chave: filhos e netos. Quando tu aprende a palavra de Deus, tu naturalmente, automaticamente, tu vai ensinar para os teus filhos e para os teus netos. Porque a luz não pode ser escondida, a luz não fica debaixo da mesa, debaixo da cama. A luz fica no alto da montanha. Uma cidade em cima da colina, ela brilha e ilumina. Então, se os mandamentos, os estatutos, os juízos, os decretos, as leis, as ordens, os testemunhos estiverem no teu coração, se tu amar a palavra de Deus todos os dias da tua vida, quando tu abrir a tua boca, é isso que vai sair. É disso que tu vai falar. A tua alegria vai ser a palavra de Deus. E aí o que tu vai fazer? Tu vai ensinar os teus filhos e os teus netos. E vocês sabem, eu não tenho filhos e também não tenho netos. Então, cada vez que eu estou aqui no YouTube, eu estou fazendo isso. Eu estou deixando para as gerações, para as posteridade, para a posteridade, para aqueles que virão após, depois, né, de mim. Se o Senhor Jesus não voltar, esses vídeos estarão aí para as gerações. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Podem fazer o que quiser, podem falar o que quiser. A palavra de Deus é o próprio Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, é isso que Moisés está dizendo. Tu vai cumprir a risca. Tu vai pôr em prática. Tu vai viver. E aí, tu vai ensinar teus filhos. E tu vai ensinar teus netos. O que tu vai ensinar? Tu vai ensinar os seus filhos e os filhos dos teus filhos para fazer o quê? Temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos. Eu tenho dito para vocês, desde Provérbios, né? A gente tem falado, o que é temor a Deus? O que é temer a Deus? O que é isso? É ter medo? É ter medo de Deus?
Não. Temer a Deus é respeitar a Deus, é obedecer a Deus, é servir a Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus. Isso é temor. Tu tem temor da presença, da santidade, da glória, da majestade de Deus. Isso é temor. É o que não existe nessa geração. As pessoas falam absurdos porque não temem a Deus, porque não respeitam, porque não obedecem, porque não servem, porque não amam, porque não adoram, não sabem adorar, agradecer, engrandecer a Deus, elogiar a Deus pelos seus feitos e por quem Ele é. Então, tu guarda os mandamentos, os estatutos, os juízos, tu vai ensinar teus filhos e teus netos a quê? A temer a Deus. 3. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel. Como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Então, qual é a promessa de Deus? Nos abençoar. Tu é um filho obediente? Tu é uma filha obediente? Então espera as bênçãos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tu vive para agradar o Senhor, tu vive para obedecer ao Senhor, tu ouve a voz de Deus. Então, só aguarda as bênçãos. É isso que ele está dizendo. Se tu cumprir os mandamentos, tudo vai correr bem. O que é correr bem? São as bênçãos decorrentes da obediência. Como é que a gente é? Se tu não tem multa, tu ganha desconto. Não é assim? Se o filho come toda a comida, ele ganha sobremesa. Se ele faz os temas de casa, ele pode brincar. Toma banho, arruma o quarto, faz tudo. Pode ir para casa do coleguinha, pode ir para o parque, não sei. Nós somos recompensados, premiados. É a meritocracia. Tu faz certo, tu é elogiado e abençoado. Tu faz errado, tu é criticado e punido. É assim que funciona a vida, ou pelo menos deveria ser. Né? Tu comete um crime, uma infração, tu vai pagar uma multa ou tu vai ser preso, vai ter uma sentença, alguma coisa. Então, um comportamento bom, ele é recompensado positivamente, né? Uma recompensa, é algo positivo. Um comportamento mau é punido. Então, é algo negativo que tu vai receber. E é isso que Deus está falando aqui. Se tu cumprir esses mandamentos, tudo vai correr bem. Vai dar tudo certo no final. Vinde, servo bom e fiel. Vinde, benditos do meu Pai. 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, quem é que está falando isso aqui? Sou eu? Não, é Deus. Moisés está repetindo o que Deus falou para ele. Então, tu está escutando? É o Senhor que está falando para ti. Se tu temer a Deus, se tu obedecer a Deus, vai correr tudo bem, vai dar tudo certo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Este trecho é maravilhoso. É um dos mais conhecidos de Deuteronômio. E nós já temos vídeos no canal, a Bíblia diz sobre este texto. Eu li corrido porque ele é muito lindo. E eu vou destacar
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Tu lembra no capítulo 1 de Deuteronômio, naquele vídeo de introdução, que eu sempre faço quando a gente começa a estudar um livro, que eu falei que assim, o resumo, o tema central, o assunto principal é esse versículo aqui. Mas assim, tudo que Moisés mais queria era que o povo de Israel amasse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, coração, alma e força. Força, nós podemos substituir pelo corpo, o físico. A alma nós podemos substituir pelo espírito, nesse sentido aqui. E o coração pela alma. Então, amar ao Senhor com corpo, alma e espírito. Nós amamos o nosso Deus de corpo, alma e espírito. Paulo fala que nós devemos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. E como que tu vai ser irrepreensível? O Espírito Santo habita em ti. O Espírito que é santo, só Ele é que pode nos fazer irrepreensíveis. Amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e com toda a nossa força. E aí eu vou repetir: todo o coração, toda a alma e toda a força. E é muito importante, porque o Senhor Jesus falou esse versículo. Lembra que eu falei que Deuteronômio, que Jesus citou Deuteronômio? Se tu não assistiu o vídeo introdutório, o vídeo 1 de Deuteronômio, capítulo 1 de Deuteronômio, pausa esse, vai lá que tu vai ver, assim, ó, o panorama que eu fiz deste livro. O Senhor Jesus citou Deuteronômio, inclusive para o diabo. Está escrito, e o está escrito é Deuteronômio. E Jesus citou este versículo e acrescentou entendimento. Então, tu vai amar Deus de corpo, alma e espírito, com entendimento. E Paulo falou sobre isso, o culto racional. Quer dizer, tu não faz as coisas sem entender, sem raciocinar, sem lógica. Tu tem que pôr o capacete da salvação. Os teus pensamentos têm que ser renovados, transformados. Tu tem que entender o que tu tá fazendo. Tem que ter entendimento. Então Jesus fala esse versículo, mas ele diz com entendimento. Ele acrescenta. Mateus 22, 37. Vamos ver? Tava demorando, né, para eu começar. Mateus, vamos lá para o Novo Testamento. A Bíblia é uma só. O autor da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o Espírito Santo. Então vamos para Mateus, capítulo 22, versículo 37. Palavras do Senhor Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, o que a gente está fazendo aqui no YouTube? O que a gente está fazendo nesse canal? Buscando entendimento. É isso que a gente tem que fazer. Tem que ler a Bíblia, mas com entendimento, com inteligência, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento, com revelação do Espírito Santo. E aí vem esse texto maravilhoso. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. O que tu acha que é inculcar? É abrir a cabeça e colocar dentro da cuca? Não, mas é quase isso. É o sentido de que tu vai repetir, falar. Meu pai era incansável. Eu me esforço para não desistir, para não esmorecer. Fala, que nem Paulo diz, prega, vai, fala. Acima de tudo a gente ora, né? Mas tu tem que falar, tu tem que profetizar, tu tem que abençoar, tu tem que ensinar. Então, tu tem um filho, tu tem uma filha, tu tem um neto, tu tem uma neta, tu tem que inculcar, tu tem que repetir, tu tem que estar sempre pronto, tu tem que ter aquela palavra abençoada, temperada com sal, mas essa palavra tem que estar no teu coração. Como é que na hora H, na hora da necessidade, vai vir qual palavra?
Tem que vir a palavra de Deus. A boca fala que o coração tá cheio. Então te enche da palavra, porque na hora H, naquela hora decisiva, vai vir a palavra de Deus. Então é isso que tu faz com o teu filho. É isso que tu faz com a tua filha, com o teu neto, com a tua neta. Tu vai inculcando, tu vai ensinando, tu vai gravando, tu vai repetindo. Para que ele aprenda, para que ele entenda. Mas acima de tudo, não adianta palavras vazias. Tem que ter exemplo. Tu tem que dar um bom testemunho. Tu tem que ter um bom comportamento, né? Teus filhos têm que te admirar. Teus netos têm que te admirar. Vamos continuar. Então vai inculcar a seus filhos. E delas quem? Das palavras de Deus, dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos. O que tu vai fazer? Tu vai falar quando tu estiver sentado em sua casa. Então, casa, intimidade. É tua família em primeiro lugar, é os teus. Lembra Moisés, Noé, na arca? Era a família dele que estava ali. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho. Então, o que a gente tem aqui? O que tem muito na Bíblia. Dia e noite, bem e mal. Vimos no vídeo de ontem, direita e esquerda. Então, tá sentado, tá andando. Lembra que o povo acampava e andava, marchava? Então a vida é assim, a vida é dinâmica. Tu tá sentado, mas daqui a pouco tu tá andando. Então, tá sentado, fala com o teu filho. Tu tá andando, fala com o teu filho. Aí depois diz, ao deitar e ao levantar. Ao deitar-se e ao levantar-se. Isso indica de manhã e de noite, de dia e de noite. São opostos. Eu vou me deitar, agora eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou deitar. Então, o que tá dizendo? Que é o tempo todo. É sentado, é andando. É acampado, é marchando. É quando eu acordo. Como é que tu acorda? Tu acorda de mal com a vida? Reclamando, murmurando? Teu filho vai ver. Tu dorme apavorado, nervoso, chorando, sei lá, deprimido? Teu filho vai ver. Como é que tu acorda? Como é que tu deita? Como é que tu levanta? Como é que é? O Espírito Santo te instrui. Tu dorme bem. Tu ora com teu filho. Isso é pôr os mandamentos em prática. É dentro de casa. Isso é muito forte. Vamos continuar. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Aí, o judeu, ele faz literalmente isso. Olha o entendimento aí. Por exemplo, quem é casado usa uma aliança, né? Então, eles têm uma aliança com Deus. Então, eles têm os filactérios, uma caixinha da palavra de Deus amarrado. Tem várias formas de amarrar. Ou no dedo, ou na mão, ou no pulso, ou numa parte. Eles carregam, literalmente, uma porção da palavra de Deus, que é, na verdade, esta parte aqui. Mas o que Deus quer? Quando ele diz que é pra ti amarrar, onde é que tá? Ó, tu vai amarrar como sinal na mão. O que quer dizer isso? É algo que vai te fazer lembrar. Eu fiz vídeos no canal, tem 2 vídeos, Tour Bíblico 1, Tour Bíblico 2, em que eu mostro os versículos bíblicos espalhados pela minha casa. E isso me faz lembrar. Isso é bom. Principalmente depois que eu me aposentei, que eu tô em casa e que não é fácil ser dona de casa, fazer as coisas. E ali tu tá ali naquele, né? Tu lê aquele versículo, ele é um bálsamo pra tua vida. Então a ideia de Deus, quando ele diz assim, ó, tu vai amarrar como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Eles pegaram isso como literal. Mas o que quer dizer isso? Gente, aqui quer dizer o que? Na tua mente, em tudo que tu fizer. O que as mãos simbolizam? O que tu faz? A obra das tuas mãos, o teu trabalho, o teu dia a dia, né? Então, a palavra de Deus vai estar no teu dia a dia, na obra das tuas mãos, no teu trabalho, naquilo que tu faz, desde a hora que tu acorda até a hora que tu deita. E como frontal na tua mente, na tua cabeça, mudando, renovando, transformando a tua mente, tá? E aí vem esta outra parte. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. Que eu também fiz já vídeo sobre isso, que é a mezuzá. Então,
O 8 é o filactério, que até o Senhor Jesus fala, criticando os fariseus. E a mezuzá, eu tenho vídeo, já até mostrei, eu tenho aqui, é um símbolo que a maior parte também dos judeus israelitas, eles usam na entrada da porta. Porque isso é um costume, um padrão. E nós, muitos cristãos, tem para lembrar, porque ali tem os símbolos, né? E essa, me fugiu a palavra. Esse objeto, eu ia dizer essa coisa, esse objeto chama-se mezuzá e era colocado no umbral da porta. Então, ao entrar em casa, ao sair de casa. O que quer dizer isso? A Bíblia diz que tu tem que pedir proteção, tu tem que orar. Tudo que tu vai fazer, seja em casa ou fora de casa, tu precisa de direção de Deus, da palavra de Deus, né? Para te orientar. 10. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. É muito forte esse texto porque eu interpreto esse texto como a graça de Deus. Eles estão indo para uma terra que mana leite e mel, uma terra perfeita, uma terra abençoada, uma terra prometida, uma terra sagrada, uma terra escolhida, reservada pelo próprio Deus. Tu consegue entender isso? Tu consegue entender o amor de Deus, a generosidade de Deus? Tudo isso aqui é o amor de Deus. Casa que tu não construiu, cidade que tu não construiu, casa cheia de tudo que é bom. Meu pai dizia isso. Que Deus só tem o que é bom. Tudo que é bom é o que Deus tem pra gente. Poços abertos que vocês não cavaram, gente. Vinhas e olivais que vocês não plantaram. Tu imagina o processo, o decorrer do tempo. Tudo isso foi feito para o povo de Deus. Jesus disse, não fiquem tristes, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar. Então, a terra prometida aqui, tudo isso é a graça de Deus. É o favor imerecido. Eles não fizeram nada. Eles ganharam. Isso é uma dádiva, é um dom, é um presente. São as bênçãos de Deus para eles. É a generosidade, a bondade, a benignidade de Deus. João 10:10 eu cito muito, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então aqui, qual é a parte? É essa vida abundante, perfeita, abençoada, preparada por Deus, como um pai e uma mãe que amam seu filho e preparam o quarto, preparam o enxoval, fazem tudo para que quando aquela criança venha ao mundo, ela não tenha falta de nada. E tudo que eles preparam é fruto, é expressão do mais genuíno amor. Então, Deus reservou uma terra, que é Israel. E nós estudamos nos livros proféticos que havia a medida. Deus falou exatamente, essa é a terra que eu escolhi. Essa é a parte na terra que eu escolhi. E essa parte ele deu para os seus filhos e para as suas filhas. E aí o que vem, que é muito forte também?
temam o Senhor seu Deus. É o assunto deste vídeo. Temer a Deus. Respeitar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, ter intimidade com Deus. Temer a Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. No nosso caso, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vai na igreja, a gente fala de Jesus. Quantas coisas a gente faz? Tudo isso é por temor a Deus. Porque a gente sabe o que está dito na palavra a nosso respeito. Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que a gente tem que pregar o evangelho. Então, o que está sendo dito aqui? Não esqueçam de Deus. Não esqueçam que todas essas vinhas, esses olivais, esses poços, essas casas, essas cidades, essas bênçãos todas, foi o Deus de vocês que deu. Não esqueçam. Temam a Deus. Porque o que Moisés tá aflito aqui, nervoso, preocupado? Que esse povo se desvie. Que haja uma apostasia. Porque ele já viu, né? Todos os pecados, as coisas horrorosas que nós vimos e estudamos juntos, né? As pessoas que se desviam. Sabe aquele ditado que o carvão, né, a brasa longe do braseiro apaga? Então, tu tem que perseverar. As disciplinas espirituais, tu tem que buscar a face de Deus, tu tem que orar, tu tem que estar na presença de Deus para não esfriar. O azeite das lâmpadas. Lembra, nos dias de Noé, acharam que Noé era maluco. E Jesus disse que vai ser assim, como nos dias de Noé. As pessoas não vão acreditar, vão se esquecer. Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. Ou vai ser exatamente como foi nos dias de Noé? Então, as pessoas se acostumam com o conforto, com as bênçãos e esquecem o abençoador. Esquecem o próprio Deus. Esquecem de botar azeite na lâmpada. E aí o noivo chega e elas não estão ali. É disso que está sendo falado aqui. Não sigam outros deuses. Nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso. Esse zeloso, eu já expliquei para vocês, é ciumento. Ele é exclusivo. É que eu digo, o primeiro lugar é de Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. Não esqueçam do Senhor. É isso que Moisés está falando. 16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Aí é aquilo que eu falo. Tu é inscrito do canal Bíblia Diz, tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu já estudou, já tem vídeo no canal, já tem playlist, a gente tá caminhando, né? Vimos Massá e Meribá em Êxodo 17. O que é isso? O que eles estavam fazendo? Estavam com sede. E ao invés de orar, santificar, glorificar a Deus, eles murmuravam. E eles ficavam contra Moisés e Arão. E aí o que aconteceu? Aqui está escrito isso. Não ponham à prova o Senhor. E esta palavra o Senhor Jesus falou para Satanás. E ele citou aqui, ó, Deuteronômio. E o contexto é qual? Murmuração. Quem é que foi morto no deserto? Os murmuradores. Quem não entrou na terra prometida? Os murmuradores, os rebeldes, os medrosos, os com falta de fé, né? E este episódio de Êxodo 17, que tu pode assistir o vídeo, ler o capítulo, né, estudar, fala justamente sobre isso, que houve, vamos dizer assim, essa provocação, essa provação, essa tentação, essa acusação, essa briga, essa discussão, essa reclamação, essa confusão, né? Em Massá e Meribá. E esse lugar ficou, essas palavras, né, no hebraico ficaram marcadas, porque aquilo ali foi terrível.
né? E aí, aqui ele está dizendo, ó, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. E a gente sabe Meribá também, que eram as duas palavras que foram ditas, que seria exatamente provocação e murmuração, ou provocação e reclamação. É uma confusão porque eles queriam água, tá? Ficou curioso? Leia o capítulo, assista o vídeo. 17. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Então aqui de novo nós temos os sinônimos: mandamentos, testemunhos e estatutos. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Então, mais uma vez é reiterado que a obediência vai ser recompensada. E olha só, agora fala dos inimigos. Nós não queremos ter inimigos, mas às vezes surgem inimigos, né? Pessoas se levantam usadas pelo inimigo e se tornam nossos inimigos, né? Ferramentas, instrumentos do mal. Então, o que está sendo dito aqui, ó? Aqui a gente sabe que os inimigos são os povos, tal, expulsando todos os inimigos de diante de vocês. Mas vamos pegar para nós espiritualmente, né? Que nós devemos lembrar, a nossa luta não é contra carne e sangue. E mesmo aquela pessoa que te fere, que te ofende, que te distrata, que te maltrata, que fala mal de ti, que te traz, enfim, a lista é infinita. Ela pode conhecer o Senhor Jesus. Ela pode se arrepender dos seus pecados. Ela pode experimentar o amor, a graça e o perdão de Deus. E ela pode se tornar um irmão e uma irmã. Então, o que a gente faz? A gente ora. Ora, abençoa, profetiza. Porque, olha, o ladrão da cruz, a gente não sabe o que ele era, mas, como dizia minha mãe, fina flor ele não era, trigo limpo ele não era, porque ele estava lá na cruz, criminoso, né? Mas ele se salvou. Um blasfemou, enfim, mas o outro se arrependeu. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mesmo nosso inimigo, nossa inimiga, pode se arrepender dos seus pecados. Pode se converter dos seus maus caminhos. Pode se arrepender. E pode se tornar um irmão e uma irmã nossa. Então aqui tem mais uma promessa da nossa obediência. Pagar o mal com bem. Pode ser o que aquela pessoa precisa para se converter. Expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Se nós fizermos o que é reto e bom aos olhos do Senhor, quer dizer, não é para aparentar, não é para se exibir, não é como os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, não, é aos olhos do Senhor, é o teu Deus que vem em secreto, que conhece o teu coração, que te sonda. 20. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra, que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então aqui Moisés está deixando bem claro, quando no futuro os seus filhos perguntarem. Então no futuro os filhos vão perguntar e tu vai falar da fidelidade de Deus, que Deus é fiel.
E aí ele fala sobre a justiça. Nós sabemos que a nossa justiça é o Senhor Jesus. Jesus é a nossa justiça. Ele cumpriu toda a justiça e assim ele nos tornou justos e justificados diante do Pai.